Em uma decisão que surpreendeu tanto fiéis quanto analistas, o cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito como o novo líder da Igreja Católica. Ao escolher o nome Leão XIV, ele se torna o primeiro Papa dos Estados Unidos e o primeiro a adotar esse nome em mais de 100 anos. O conclave, que durou menos de 48 horas, terminou com a tradicional fumaça branca, subindo sobre a Praça de São Pedro, acompanhada do anúncio solene Habemus Papam, o que deveria ser um momento de celebração para milhões de católicos ao redor do mundo, rapidamente se tornou o centro de intensos debates teológicos e especulações apocalípticas. Isso porque antigas profecias, muitas delas esquecidas ou desacreditadas, voltaram à tona e todas parecem apontar para um mesmo destino sombrio. Leão XIV seria o último papa antes do fim do mundo. Entre os textos mais mencionados está a Profecia de São Malaquias, um manuscrito do século XII que lista uma sucessão de 112 papas até o juízo final. De acordo com algumas interpretações, o último da lista seria alguém chamado Pedro, o Romano. Curiosamente, o novo papa se chama Robert Francis Prevost, mas seu nome de batismo inclui Peter como nome de crisma, e ele viveu por anos em Roma como prefeito de um dos mais importantes dicastérios do Vaticano. Para os que acreditam na profecia, essas coincidências são tudo menos aleatórias. E há mais. Um manuscrito misterioso do século XVI, encontrado em um mosteiro no sul da Itália, menciona que um leão surgirá do ocidente e se assentará no trono de Pedro durante tempos de fogo e sombra. A referência ao leão agora é interpretada por muitos como uma alusão direta ao novo pontífice Leão XIV, vindo da América, o Grande Ocidente. As redes sociais explodiram com teorias, enquanto líderes religiosos pedem calma e discernimento. No entanto, o clima nas ruas de Roma é de inquietação. Muitos se perguntam: será coincidência ou estamos vivendo o cumprimento de uma antiga profecia? Quando a fumaça branca subiu sobre a Capela Sistina no início da tarde desta quinta-feira, o mundo parou por um instante. Habemos Papam! Anunciou o cardeal protodiácono diante da multidão em expectativa. O novo sucessor, Pedro Robert Francis Prevost, norte-americano, ex-bispo de Chicago, agora chamado Leão XIV. A multidão aplaudiu. Corações se emocionaram. Mas em certos cantos do mundo, em bibliotecas poeirentas, abadias silenciosas e fóruns digitais escondidos, algo despertou o retorno de uma série de profecias antigas, há muito esquecidas, e todas apontam para o mesmo presságio. Leão XIV não seria apenas um novo papa. Ele seria o último. A mais citada entre todas é a enigmática Profecia de São Malaquias, escrita no século XII. De acordo com a tradição, o arcebispo irlandês Malaquias teria tido uma visão durante uma peregrinação a Roma, onde viu todos os papas futuros um total de 112 nomes simbólicos. Cada lema corresponde a um papa, desde Celestino II, em 1143, até o fim dos tempos. O lema do 112º, o último, é o mais assustador. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações após isso. A cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz, terrível, julgará o povo. Segundo alguns estudiosos e numerólogos religiosos, Leão XIV encaixa perfeitamente nessa descrição. Ele viveu por anos em Roma, tem Peter como nome de crisma e foi nomeado diretamente por Francisco I, o 111º da lista, como uma das figuras mais poderosas da Cúria. A inquietação não para por aí. Diversas profecias de fontes diversas, místicas e religiosas parecem convergir. Nostradamus, o profeta francês do século XVI, escreveu em sua Centúria V: do Ocidente virá o pastor coroado, que mudará as leis e as almas. Quando a lua for vermelha 3 vezes, a terra tremerá antes do fim. No ano da eleição de Leão, ocorreram 3 luas de sangue visíveis da Europa e América do Norte. Coincidência
ou presságio. Em uma carta não divulgada oficialmente, atribuída à vidente de Fátima, fala-se de um homem de fala firme, vindo do Novo Mundo, que pregará com autoridade em tempos de confusão global. Alguns interpretam essa referência como apontando para um Papa americano, surgindo em meio a uma crise mundial exatamente como o cenário atual. Em 1994, pesquisadores dos arquivos secretos do Vaticano relataram ter encontrado um códice apócrifo atribuído a um discípulo de João, o evangelista. O texto menciona: "E então virá o leão que ruge nas sombras. Ele trará luz aos mansos e espada aos rebeldes. Quando o leão reinar, o tempo deixará de contar." Nessa eleição de Leão XIV, o Vaticano se tornou um redemoinho de emoções. O novo Papa tem carisma, fala com serenidade, mas adota uma postura firme, quase profética. Em sua primeira homilia, disse: "Não fomos chamados para a comodidade, mas para os tempos decisivos. A noite escura está sobre nós, mas a fé será a nossa chama." Essas palavras, longe de acalmar, acenderam ainda mais os debates. Em todo o mundo, católicos e não católicos voltaram os olhos para o Vaticano, perguntando-se: estamos mesmo diante do último Papa? Será que Leão XIV foi escolhido para guiar a humanidade em seus últimos dias? A eleição de Leão XIV provocou ondas não só dentro da Igreja Católica, mas em todos os cantos do planeta. Em Roma, velas foram acesas por devotos em vigílias silenciosas. Já nos Estados Unidos, o país de origem do novo pontífice, milhares se disseram orgulhosos e desconcertados. Mas em muitas partes do mundo, não foi o orgulho que predominou, foi o temor. Nas redes sociais, o termo último Papa rapidamente subiu aos trending topics globais. Canais no YouTube, fóruns de profecias e grupos de WhatsApp religiosos explodiram com vídeos e mensagens afirmando que o tempo está se esgotando. A hashtag Leão do Apocalipse apareceu em publicações que misturavam versículos bíblicos, trechos das centúrias de Nostradamus e análises políticas sobre as tensões crescentes entre grandes potências mundiais. Se antes as profecias eram encaradas como peças místicas de um passado distante, hoje elas ganham novo fôlego graças à tecnologia. Alguns softwares de IA, treinados com milhares de documentos bíblicos, históricos e astronômicos, começaram a cruzar dados, e os resultados assustaram até os mais céticos. Um relatório viralizado por pesquisadores independentes apontou que a maioria dos padrões proféticos converge para o período entre 2025 e 2029, como uma possível janela crítica. O que isso significa? Para muitos, a conjunção de fatores, Papa Leão XIV, instabilidade global, colapsos ambientais e avanço da IA, seria a tempestade perfeita profetizada há séculos. Além disso, os chamados sinais no céu voltaram a ocorrer, com frequência incomum, eclipses em sequência, cometas visíveis a olho nu e uma aurora boreal que apareceu inesperadamente em regiões do sul da Europa. Para os estudiosos da Bíblia, esses eventos ecoam o texto de Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Leão XIV mantém um comportamento enigmático. Seus discursos são profundos, mas curtos. Em vez de saudações festivas, ele falou sobre penitência, verdade e coragem. Na primeira oração, deixou escapar uma frase que viralizou: "Talvez eu tenha sido chamado não para governar a igreja, mas para guiá-la ao seu Gólgota." Diante de tantos sinais, a pergunta que ecoa no mundo é simples, mas devastadora: estamos realmente no fim? Muitos acreditam que sim. Outros dizem que é justamente nesses momentos que a fé precisa ser mais forte do que o medo. O fato é que nunca um papa começou seu pontificado envolto em tanto simbolismo, mistério e expectativa profética. Ao mesmo tempo, outros enxergam em Leão XIV uma possível figura de transição, um João Batista dos tempos modernos, não para anunciar o fim, mas para preparar os corações para um novo início.
Enquanto o mundo se divide entre expectativa e apreensão, estudiosos voltam seus olhos para textos antigos, esquecidos por séculos, e que agora parecem ganhar novo sentido. Uma dessas profecias vem do monge franciscano Giovanni de Viterbo, que escreveu no século XIII Um leão virá do ocidente, com a voz de cordeiro e o olhar de trovão. Ele não reinará por poder, mas por urgência, pois será o guardião da última aurora. Na época, o texto foi considerado alegórico, mas agora, com a eleição de um papa americano chamado Leão XIV, a passagem ganhou novo peso. Quem seria esse guardião da última aurora? E por que ele viria do Ocidente, justamente onde a fé cristã enfrenta seus maiores desafios atuais? Dentro dos muros do Vaticano, há rumores sobre documentos altamente confidenciais, conhecidos como Cartas da Sala Escarlate, guardados sob 7 chaves na Biblioteca Apostólica. Segundo fontes anônimas ligadas à Cúria Romana, essas cartas conteriam registros de visões proféticas feitas por papas ao longo dos séculos, muitas nunca reveladas ao público. Entre essas visões, uma se destacaria a de um pontífice do século XVIII, que escreveu ter visto um anjo com uma trombeta na Praça de São Pedro, seguido por um homem com vestes brancas e o número 14 bordado em vermelho sobre o peito. Coincidência? Ou mais um sinal de que estamos vivendo um tempo diferente de tudo o que já vimos? Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado uma avalanche de eventos que muitos associam diretamente ao que está escrito em livros como o Apocalipse de João, Daniel e até mesmo os Evangelhos. Guerras e rumores de guerra, peste, fome, secas históricas e enchentes jamais vistas, colapsos econômicos iminentes. Tecnologia avançando em ritmo vertiginoso, com inteligências artificiais capazes de prever, influenciar e, quem sabe, manipular decisões globais. O Apocalipse capítulo 13 fala de uma besta que sai da terra e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam uma marca. Hoje, vemos o avanço de microchips sob a pele, moedas digitais controladas por governos e a vigilância total sendo implementada gradualmente. Tudo parece estar montando o cenário perfeito. E a figura do Papa Leão XIV aparece justamente no auge dessa transformação global, como um personagem que estava predestinado não só a liderar, mas a anunciar, a preparar ou até a testemunhar os últimos acontecimentos da humanidade. O mais assustador e, ao mesmo tempo, inspirador é que as profecias não falam apenas de destruição. Elas também falam de purificação, renovação e renascimento. A tradição cristã não prevê um fim absoluto, mas sim uma grande transição. Um tempo de juízo, sim, mas também de revelação, onde os segredos serão expostos, as máscaras cairão e a luz será mais clara do que nunca para quem tiver olhos para ver. Talvez Papa Leão XIV seja justamente o símbolo dessa travessia. Um Papa que não veio para trazer conforto, mas para despertar os adormecidos. Um líder que, como João Batista, anuncia endireitai os caminhos do Senhor, pois o reino está próximo. E enquanto o mundo gira, dividido entre teorias, fé e incredulidade, uma coisa é certa: a história deste Papa está apenas começando e ela pode muito bem ser a última, antes que tudo mude para sempre. Sim, a profecia de William Marion Branham, um líder religioso e profeta do século XX, é frequentemente citada em teorias que ligam eventos atuais a previsões sobre o fim do mundo, especialmente no contexto do último Papa. Ele, em seus sermões, afirmou que o último Papa seria de origem americana. Ele teve uma visão profética que o levou a acreditar que um Papa de origem americana assumiria o papado no final dos tempos, e esse evento seria um dos sinais do fim do mundo. Ele acreditava que esse Papa traria um grande embate entre a Igreja Católica e o governo mundial, e que o papado teria um papel crucial nos eventos apocalípticos. Embora não tenha mencionado explicitamente que o nome do Papa seria Leão XIV,
Alguns seguidores de suas profecias afirmam que sua visão se alinha com a eleição de um pontífice com essas características. Essa ideia circulou principalmente em círculos mais radicais, que veem essa profecia como uma confirmação das teorias apocalípticas envolvendo o papado e o fim dos tempos. A profecia dele é interpretada de diversas maneiras. Alguns consideram suas palavras como uma previsão precisa do que está ocorrendo agora, com a eleição de um papas americano, enquanto outros pensam que ela deve ser vista de forma mais simbólica, em vez de literal. O Papa Leão XIV, com sua origem americana, parece ser o personagem de uma profecia que muitos temiam, mas poucos esperavam viver para testemunhar. As palavras de William Marion Branham sobre um último Papa americano agora ganham um significado assustadoramente pertinente, à medida que o mundo entra em um período de incertezas globais, guerras iminentes e crises econômicas. A eleição de Leão XIV não é apenas um marco histórico na Igreja Católica, mas também um ponto de interrogação sobre o que o futuro nos reserva. As profecias de Nostradamus, as visões de santos medievais e os alertas bíblicos parecem convergir para um período de transformação radical não só para a Igreja, mas para o próprio destino da humanidade. Os sinais nos céus, as tensões globais e a ascensão de tecnologias poderosas indicam que talvez estejamos à beira de uma grande mudança, um recomeço ou, como prevêem alguns, o cumprimento das palavras apocalípticas de João. É um momento de fé e medo. Para uns, o início de uma era de purificação e revelação. Para outros, a temida aproximação do fim dos tempos. O que é certo é que o papado de Leão XIV será um capítulo crucial em uma história muito maior. Uma história onde a linha entre a fé, a política e os mistérios do destino se mistura de maneira inusitada. O que será desse Papa, que não veio para governar, mas para guiar a Igreja e o mundo até o último juízo? Ele é, talvez, mais do que uma simples figura religiosa. É um símbolo dos tempos turbulentos que estamos vivendo, um líder chamado a enfrentar desafios que nenhum pontífice teve de enfrentar antes. Agora, a questão que fica é como você, como fiel, como espectador deste espetáculo cósmico, se prepara para o que está por vir. O Apocalipse será o fim? Ou será o começo de um renascimento? Em meio ao caos e incertezas, é essencial lembrar que as profecias, por mais assustadoras que sejam, também nos convidam a refletir sobre nossa própria fé, nosso papel no mundo e as escolhas que devemos fazer diante de tudo isso. Como Leão XIV disse em seu primeiro discurso, o tempo de julgamento se aproxima. Preparem-se.